Mas tem os primos aí. Tem, né? tem. Tem o Genésio. Não, tem. Só para vocês saberem quem eu sou, aqui, ó. Eu sou professor titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá no campus Cornélio Procópio. É um antigo Centro Federal de Educação Tecnológica. Lá desde 85, eu sou doutor em Engenharia de Produção, mestre em Engenharia de Produção, Engenharia de Produção e Engenharia Industrial. Tá? Mas o trabalho que eu faço mais é na área de História, que é a minha graduação. Eu sou professor de uma disciplina chamada História da Técnica e da Tecnologia. Tá? Aqui é especialista em História, graduado em História. Aqui as coisinhas lá que eu faço parte. Isso aqui eu vou deixar essa apresentação depois para vocês. Tá? Vou deixar a apresentação para vocês depois. Aqui os grupos de pesquisa. Alguém que tiver curiosidade, eu tenho um blog que eu falo sobre história aqui do norte Paraná, norte brasileiro, tecnologia e tudo mais, história e informação no movimento, robertodari.blogspot.com. Tá? Esse blogspot.com aí que atrapalha um pouco. Aí tem mais coisa que tem um canalzinho no YouTube, que eu comecei no tempo da pandemia para publicar material de aula. Tem algumas coisas publicadas, né? Spotify, acho que é isso, Spotify. Isso. Tem também algum material de aula colocado lá. Tá? Algum material de aula colocado lá. E vamos falar do que nós viemos falar hoje aqui, que é alguns aspectos históricos aqui da. Eu coloquei comarca de Joaquim Távora porque originalmente nós tínhamos aqui o município. Originalmente nós tínhamos o. Bom dia. Originalmente nós tínhamos o município de Afonso Camargo, o distrito da Barra Grande, e hoje é a área que é englobada pela comarca, que é Patiguá, Guapirama, Patiguá, Guapirama, e daí eu acho que obviamente os dois distritos que vocês têm no município ainda hoje, que é o Juá, eu falo Corujá, né? São Roque, não pode falar Corujá. O São Roque do Pinhal, eu creio que não seja distrito, né? Ele não é um distrito. Ou é um distrito judiciário? É um distrito judiciário? Tá bom. Então vamos lá, pessoal, vamos ver então alguns aspectos históricos. A primeira coisa que a gente tem que falar, a gente tem que ver quando a gente fala da ocupação aqui da área de Joaquim Távora, Patiguá, Guapirama, essas são da Platina, para que não dizer, Tomazina, Siqueira Campos, né? A gente lembrar da Lei de Terra de 1850. A Lei de Terra de 1850 que embasa a ocupação nossa. Por que essa lei embasa? Porque ela colocou, entre outras coisas, a partir de 1850, aqui está inclusive com a grafia da época, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Terra devoluta é terra que literalmente não tinha dono, era o sertão, terra sem dono. A terra sem dono, ela por lei no Brasil, desde o tempo de Portugal, a terra sem dono era a terra do rei, depois era a terra do governo geral, era a terra do império, e por fim, depois da proclamação da república, se tornou terra pública. E a terra pública, ela podia ser requerida a posse dela, né? Poderia ser requerida a posse dela por quem bem entendesse, por quem bem quisesse. E em 1850 foi feita essa lei. Ela foi feita primeiro para regularizar a situação, e segundo para impedir que determinadas pessoas que não eram benquistas no Brasil requeressem terra. Benquista, falo benquista, é escravo, o que mais eram alguns migrantes começavam a vir para cá, tá? Então você tinha que adquirir a terra, tinha que comprar do governo. Uma área de terra devoluta grande aqui no Norte Paraná, a região de Londrina, a Grande Gleba ocupada pela Companhia de Terras Norte Paraná. Ela foi comprada por essa companhia, né? Ela foi comprada por essa companhia e a companhia pagou as terras construindo a ferrovia. Tá certo que a ferrovia foi financiada pelo governo depois. Enfim, uma confusão. Lá a gente não sabe quem pagou o que lá naquilo, né? Mas enfim, há uma coisa importante que tem que ser para a gente lembrar depois. Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, ou seja, terra que não tinha conflito e que tivesse alguma benfeitoria
né? Alguma ocupação primária, que seria casa, estrada, alguma plantação, alguma coisa. Nós vamos ver depois uma gleba aqui da região que foi contestada a posse dela e o proprietário garantiu a posse para si, provando que ele tinha feito o mínimo de ocupação lá. Tá? Então vamos ver aqui. Primeiro, a respeito aqui da nossa região, esse mapa é de 1847. Nós estamos aqui, seria mais ou menos aqui, ó. Essa área aqui, ó. Estamos nessa área aqui. Tá? Estamos nessa área aqui, esse mapa é de 1847. Vocês podem ver que o restante aqui não esteja ocupado, mas está bem detalhado. Aqui o rio Congonhas, o rio Laranjinha, o rio das Cinzas. Dos Cinzas em direção ao rio Tararé, você não tem detalhamento no mapa, quer dizer que era uma região pouquíssimo explorada. Ou se for explorada, não tinha interesse. É óbvio que aqui tem interesse dos Campos Gerais, interesse no caminho fluvial do Paraná, do porto de Antonina e Morretes, chega Ponta Grossa, Tibagi, Jataizinho, aí o rio Tibagi, o Paranapanema, até chegar em Vilhema, lá no Mato Grosso, depois ir até Cuiabá. Então tem interesse, podem ver que é tudo mais detalhado. Interessante que esse mapa aqui foi feito por um americano, ele teve aqui no Paraná de 1830 mais ou menos, até morrer em 1888, John Henry Elliot. Morreu em São Jerônimo da Serra. Ele mapeou toda a região. O mapa, além de ele ser um cartógrafo, ele era um artista, pintor, desenhista. Né? Tempos atrás, a Globo fez uma matéria sobre Sapopema e foi falado dele, que ele fez um mapa lá. Aliás, eu dei entrevista lá. É bom aparecer na Globo sem... a gente fala, na internet, como tem muito disso, a gente fala sem aparecer o GAECO, sem aparecer a Polícia Federal, 6 horas da manhã, não tem que 3 horas. Excelente, maravilhoso. Aqui outro mapa de 1876, ele mostra aqui a região nossa. Ó. Vocês podem ver aqui ó, o rio Tibagi, todo mapeado. O rio das Cinzas aqui, male, né? Aqui o rio Jaguariaíba, inclusive é desproporcional. É muito desproporcional. Aqui você tem uma proporção melhor. Continuando aqui. Outro mapa, esse mapa de 1896, ele já mostra aqui Tomazina, São José da Boa Vista, Barbosa, que é Saltos do Itararé. Salto do Itararé, isso não. A colônia mineira que está bem fora do lugar, aqui, ó, está bem fora da casinha. Aí a gente tem aqui Tomazina, e aqui em algum lugar você já tem um sapé, e já tem marcado aqui, ó, Rio Barra Grande. Barra Grande, que a bacia do Barra Grande é o que é Joaquim Távora, o que é Quatiguá, né? Guapirama é Rio Corumbatá, é Rio Corumbatá. Então a área nossa aqui de abrangência é a área desse Barra Grande. O que mais a gente tem aqui? 1919, a gente já tem aqui Barra Grande marcado. Barra Grande que não é bem o Guapirama de hoje, a Barra Velha que eu vou explicar para vocês. O que eu fiz aqui? Aumentou o negócio aqui. Aqui esse mapa de 1921 mostra Barra Grande, o Sapé. O Sapé é legal. Em 1907 o Sapé tinha 15 casas e um armazém. Uma venda. O Sapé talvez seja, depois de Tomazina, aqui é o centro, pode chamar centro urbano, né? Centro urbano mais antigo que você tem da região. E o Sapé é importante, Sapé e Barra Grande, porque é a partir dali que nós vamos ter. Esse traçado aqui já é o projeto da ferrovia. Só que a ferrovia, que ela chega aqui, ela passa por Platina e daí vai para Jacarezinho. Eles tinham um projeto de pegar a partir aqui da Platina um ramal ferroviário que fosse sair lá em Bandeirantes. Até hoje ficou no projeto. Passaram em Carlópolis, né? Não passaram em Carlópolis. Carlópolis, o problema da ferrovia para Carlópolis é aquela serra lá, né? Mas ali estava marcado, Carlópolis. Não, aqui na Carlópolis. Carlópolis, 1921, Carlópolis aqui, ó. Bem aqui. Mas aí era só projeto. Ela foi construída em 1921, ela estava em Colônia Mineira. Aqui nessa época era projeto. Ela vai ficar pronta a ferrovia em 1937, quando ela chega em Ourinhos. Tá? Deixa eu ver outro mapa legal aqui que mostra. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. Esse mapa eu tinha que ter colocado ele lá na frente na apresentação, sabia que tinha confundido alguma coisa.
Mas olha aqui, ó. Aqui você já tem duas barras grandes, ó. Barra grande e barra velha. Barra velha era um pinhalzinho. Reserva pinhalzinho, né? Reserva não, terra indígena pinhalzinho. Aqui. Interessante. E aqui onde é Guapirama hoje, esses traçados aqui são estradas, na verdade é trilha, viu? Essa época aí, em 1924 era estrada. Aqui o Afonso Camargo. Em 1924 a ferrovia já chegou aqui. Né? Falei ontem pro Flávio, eu procurando os dados, a estação que foi inaugurada em 7 de setembro de 1923, no centenário esse ano aqui da cidade, prefeito. Vou fazer uma festa boa, viu? Fazer um rodeio bom, na época, pertinho do rodeio. Rodeio do centenário, aí, ó. Rodeio do centenário. Nem vou cobrar pela consultoria. Rodeio do centenário. E aqui vai, ó, Sapé, a estrada. Pessoal, é interessante isso daqui. Essa estrada aqui, ela foi aberta, que passa pela Barra Grande, aqui, pelo Sapé, Barra Grande, até Santo Antônio, ela foi aberta em 1895. A condição que foi dada para criar o distrito de Santo Antônio da Platina, a condição dada foi que eles construíssem uma estrada ligando Santo Antônio a Tomazina. E essa estrada aqui, que eu diria hoje que é uma das estradas aí para trilha de moto, para carro, quem gosta de andar estrada de terra, ou bicicleta, ou fazer caminhada, seria uma das melhores. Tomazina, aqui por Guapirama até Santo Antônio, toda ela em terra. Toda ela em terra. Tá? Toda ela em terra. Tá certo que já tem uma rota aqui que já estão objetivo aqui também a falar de turismo, e quando alguém vai turistar você vai passear em algum lugar, geralmente você tem que conhecer o lugar, né? Vai fazer que nem meu cunhado que foi conhecer Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, chegou para mim, e aí eu fui num lugar muito doido lá, parece que o pessoal mal lá prendia os judeus lá e matava os judeus. Eu falei, nossa, você assistiu todas as aulas de história, assistiu todas as aulas, né? Isso que eu fico louco, quem tem senso artístico, noção de arte, tem bom gosto, sabe tomar vinho, né? A gente não tem dinheiro, pô. Esses tontos aí que tem, pô, ignorante que tem. Continuando aqui, pessoal, daí nós vamos falar, ó, deixa eu só voltar aqui, nós vamos falar dessa localidade aqui, desse ponto, aí eu vou listar rapidamente para vocês as cidades, olha só. A primeira povoação que nós temos no norte pioneiro do Paraná, esse nome Norte Pioneiro, existem versões aí a respeito do nome. Dizem que parece que ou em Jacarezinho ou aí já no livro não é nada certeza, Jacarezinho ou se é Venceslau Braz. Um apresentador de jornal, um locutor de rádio, ele falava assim, agora são tantas horas no Norte Pioneiro.